São Miguel Arcanjo, protegei-nos do combate, sede nosso refúgio contra as maldades e as ciladas do demônio. Cordeiro de Deus, instantemente vos pedimos, e vós, príncipe da milícia celeste, pela virtude divina, crucificai no inferno a Satanás e a todos os espíritos malignos que andam pelo mundo para perderem as almas. Assim seja. Amém. Entregamos a Nossa Senhora cada palavra dessa reflexão e também o coração de todos que vão ouvir. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. A liturgia da igreja hoje nos traz a festa do apóstolo São Bartolomeu. E é curioso que nós, no Evangelho, vemos falar sobre o apóstolo Natanael, que na verdade é o mesmo, né? Que Bartolomeu quer dizer filho de Ptolomeu em aramaico. Por isso que a gente usa esse nome Bartolomeu, mas o nome dele, real, do apóstolo, é Natanael. Ele foi um apóstolo que, junto com seu irmão Filipe, evangelizou a Ásia, parte da Ásia, né? E também terminou, né, a sua vida evangelizando a Índia. Ele foi um grande apóstolo, morreu mártir. E tem uma passagem assim de perseverança muito grande na vida dele e que para nós significa muito também para a gente refletir essa liturgia de hoje. Ele, junto com Filipe, foram evangelizar a Ásia e foram presos, os dois. E foram crucificados os dois de ponta cabeça e flagelados, quase até a morte. Filipe morreu, o apóstolo Filipe morreu, e Bartolomeu continuou vivo. E quando ainda tentavam acabar de matá-lo, começou um grande terremoto na região. E como o povo daquela região da Ásia era muito supersticioso, acharam que o terremoto era por causa do martírio deles e libertaram ele, deixaram ele embora. Ali ele poderia simplesmente ter voltado para sua casa, sua vida e falar: isso não é coisa para mim, né? Me salvei dessa. Mas ele sai em missão direto dali para a Índia, onde ele chega também numa cultura completamente diferente da dele e começa a anunciar Jesus e começa a falar de Jesus. E ele reza pela filha do rei de lá, da Índia, o líder do povo da Índia, que era uma pessoa com insanidade mental, né? Uma pessoa doida mesmo, assim, bem louquinha mesmo, assim, da cabeça. E ele reza e ela sara imediatamente. E ele fica amigo do rei. Mas por causa de inveja das outras pessoas, assim, inventaram várias mentiras contra ele, acusaram, e acabaram que o crucificaram de novo, né? Foi crucificado novamente. E novamente não morreu. Nos 47 do segundo tempo, alguém tirou ele da cruz, né? E ele não morreu. E um pouco mais adiante, continuando evangelizando, ele foi condenado a o esfolamento, né? Tanto que a imagem de São Bartolomeu tem ele com a pele dele na mão. Vocês já viram? Tem a pele, aquilo que está na mão dele é a pele dele. Porque a pele dele foi retirado vivo. Toda a pele dele. E não morreu. Ficou vivo sem a pele. Aí foi decapitado. Aí depois decapitaram, então ele morreu decapitado, né? Oficialmente ele morreu decapitado, né? Mas ele sofreu todo esse martírio. E nos ensina muito sobre a perseverança. Nos ensina muito sobre alguém que conheceu Jesus e a forma que ele conheceu Jesus. E a promessa que ele ouviu de Jesus, se você está impressionado com isso, filho, que eu falei que eu te vi embaixo da figueira, como nós escutamos aqui no Evangelho, ele falou: você verá coisas maiores.
Então, o apóstolo trazia no seu coração essa promessa de Cristo. Eu verei coisas maiores. Embora não foi nessa vida. Não foi nessa vida. E isso é importante para nós. A promessa que Deus nos faz no nosso encontro, principalmente quando nós temos esse encontro definitivo com Jesus, com a pessoa de Jesus. Um encontro definitivo que muda o rumo da nossa vida, que divide a nossa história. Depois desse encontro, nós caminhamos na promessa de Cristo. Sem esperar outra coisa a não ser o encontro definitivo com Cristo. E na nossa memória e na nossa lembrança, a promessa de Cristo que veremos coisas maiores. Muito maior do que esse mundo. E é isso que deve alimentar cada dia, cada luta nossa. O sim de cada dia, a luta de cada dia. Cada dia que nós levantamos para rezar e com um monte de dificuldade, conta para pagar e filho com dificuldade, e um monte de acusação de fora e acusação de dentro também. Acusações de nós mesmos contra nós e acusações dos outros contra nós. E às vezes a gente tem a tentação de achar que a nossa vida não está sendo um seguimento a Jesus, mas mesmo assim, devemos continuar. Um passo de cada vez, na esperança de que veremos coisas grandes, veremos coisas maiores se perseverarmos. São Bartolomeu, durante a sua vida, viu a dor. Ele viu a dor mesmo, a perseguição e a dor. Ele poderia, em um certo momento da sua vida, por causa que era uma em cima da outra, um problema em cima da outra, uma dificuldade em cima da outra, e saía de uma e entrava numa pior. Ele poderia muito bem ter desistido, mas a promessa que Jesus tinha dito para ele lá atrás, muitos anos atrás, antes do seu martírio, sustentava a vida dele. Importante de ver também nesse evangelho que Filipe chega e diz para Natanael: encontramos o Messias, aquele que os profetas anunciaram, nós encontramos com ele, nós vimos ele. E Natanael diz assim, ele é o filho de José, veio de Nazaré. E Natanael diz, de Nazaré pode sair alguma coisa boa? Porque Nazaré era uma região, era um gueto assim, sabe? Era uma região muito mal falada. Era uma região onde não se esperava que saísse de lá alguma coisa boa. Tanto que Natanael, Bartolomeu, ele questiona, porque a cultura dos judeus era essa, né? E ele era judeu, então ele questiona, mas de lá pode sair alguma coisa boa, daquela favela ali, daquele beco ali, onde só tem maloqueiro ali, né? Será que pode sair coisa boa? E de lá saiu o Messias. Nada mais, nada menos do que o Filho de Deus. E o importante disso daqui é que Filipe, ele não conta mais coisas. Quando Natanael, quando Bartolomeu questiona, Filipe não se põe a explicar coisas para ele. Porque ninguém convence alguém que não quer ser convencido. Ninguém. O que ele faz? Vem ver. Vem ver. Vem ver quem é que nós encontramos. E quando ele encontra com Jesus, Jesus revela para ele segredos do seu coração. Essa passagem da figueira aqui que nós lemos aqui, que Jesus fala para ele, eu te vi quando estava debaixo da figueira, com certeza, segundo a tradição da igreja, foi uma passagem pessoal do apóstolo Bartolomeu com Deus, onde ninguém sabia que ele tinha conversado com Deus, e ele tinha pedido que quando o Senhor quando o Messias viesse, que fosse revelado para ele, e ele tinha pedido isso embaixo dessa figueira, diz a tradição da igreja. Ele pediu para Deus para que o Messias fosse anunciado para ele quando viesse. E Jesus revela, e não tinha como Jesus saber isso, a não ser se Jesus fosse o Messias. Então, no encontro que Filipe promove, e isso que é a missão de cada cristão, promover o encontro de alguém com Jesus. Você não tem palavra suficiente, nem capacidade suficiente de convencer alguém sobre Jesus. Você precisa apresentar. Vem ver. Porque quem vai te revelar as coisas do seu coração é Ele.
É Jesus que vai revelar as coisas do coração e convencer a pessoa. A pessoa só se converte a partir desse encontro pessoal com Deus, com Jesus. Por isso não adianta a pessoa só fazer parte de um grupão de jovens ou de uma comunidade e andar com todo mundo e botar a veste e andar com todo mundo. Mas se não tiver o encontro com Jesus, se não deixar Jesus revelar os segredos do teu coração, não deixar Ele participar, não adianta. Não vai seguir, porque a partir desse encontro, o rumo da vida de Bartolomeu muda. A sua história muda. A sua convicção é outra, vai até o martírio. Sem esse encontro, ele não teria sido mártir. Ele não teria morrido por Jesus. Sem esse encontro pessoal promovido por Filipe, que mostra claramente a missão de cada católico, levar as pessoas para conhecer Jesus, não só falar de Jesus, não só contar o que Jesus fez, apresentar a Jesus pessoalmente, para que a pessoa tenha realmente esse encontro com Ele. Nada vai convencer alguém que não tiver esse encontro pessoal com Jesus, que muda radicalmente a história. Eu lembro quando o padre Serginho veio para a comunidade Voz dos Pobres, e ele tinha muito receio com o povo da rua, não tinha esse costume ainda de lidar com o povo, e por mais que eu falasse, ele não conseguia entender direito esse mistério de ver Jesus e adorar Jesus também naqueles que sofrem, principalmente nos de rua. E ele veio comigo uma vez numa pastoral no centro da cidade. Eu falei, padre, vem, vamos lá, vamos ver, né? E ele numa pastoral, se eu não me engano, na Lapa, ele tinha pedido para Jesus, mas não tinha me falado. Mas Jesus tinha me falado que ele tinha pedido para Jesus, né? E ele foi comigo para a pastoral. Chegamos na Lapa, o primeiro irmão que nós descobrimos para dar uma marmita, a mão dele caiu pro lado e tinha uma ferida na mão, enorme, assim. Ele tinha tomado uma facada na mão, assim. Mas era a chaga de Cristo, era a resposta que o padre tinha pedido. Ele tinha pedido para Deus, que Deus mostrasse então, se esse era o carisma dele, que Deus mostrasse, né, as suas chagas ali. E foi a primeira coisa que ele viu ali na rua, e ele olhou para mim e eu falei, tá aí. Tá aí o que você perguntou para Deus, tá aí a sua resposta. E aquilo mudou radicalmente a postura do padre. Ali começa uma nova postura. E assim começou a história de cada um de nós. A partir de um encontro pessoal com Jesus. A partir de uma experiência, vamos dizer assim, uma experiência real entre eu e Jesus. Somente essa experiência me faz perseverar no momento de dor. Às vezes, principalmente aqueles que caminham mais tempo, né? Estão mais de 20 anos aí nessa luta, nesse segmento, ou perto disso. A gente sabe muito bem que caminhamos na esperança de ver coisas maiores, né? Mas não vemos ainda, né? Não vemos. Nós lutamos, mas temos a esperança, temos a promessa. Nesta casa aqui nessa capela, nasceu a comunidade Voz dos Pobres com uma promessa. Aqui, Jesus falou para mim que aconteceria essa comunidade, como ela seria, o que ela faria, até onde ela iria. Aqui. Então, toda a luta depois disso é em cima dessa promessa aqui. Para que seja aquilo que Ele espera que seja. E que vai ser com a graça de Deus. Ele disse aqui que eu estaria diante dos príncipes da igreja e diante do Papa, ele disse. Aqui. Diante dos príncipes da igreja já fui. Diante do Papa ainda não. Mas olha só que interessante. No retiro, uma criança fez um desenho e me deu. No último retiro da Voz dos Pobres. E eu, naquela correria de pega um monte de papel assim, vou pondo tudo no bolso, né? Aí esqueci. E depois de vários dias, assim, eu cheguei em casa, coloquei tudo na gaveta, e depois de vários dias, assim, bastante tempo mesmo, eu estava lendo uma reportagem, já esse ano agora, já,
há pouco tempo atrás. Eu estava lendo a reportagem que veio no site do Vaticano, que todas as comunidades agora, todas as comunidades do mundo todo, terão que ter agora a aprovação pontifícia, não vai mais valer só ter a aprovação diocesana. Então, inclusive, nós vamos ter que estar também, né, ter a aprovação pontifícia. Inclusive, já vai ser encaminhados nossos estatutos para lá. E isso claramente, uma hora nós vamos ter que estar lá com o Papa, né? E o menino fez esse desenho e eu peguei, depois que eu li isso, eu fui mexer na minha gaveta e vi o desenho do menino, peguei e abri para olhar, né? Aí tinha lá, assim, um desenho de um rapaz de marrom de óculos, meio careca, com 3 listas, acho que era eu. Ele estava ali de joelho, diante do Papa com um livro na mão. Né? Mostrando assim, alguém, como se eu estivesse apresentando ao Papa a regra de vida da nossa comunidade, os estatutos da nossa comunidade. Ali, imediatamente, eu lembrei dessa promessa que eu escutei aqui, né? E isso move a nossa vida. Eu estou dizendo esse exemplo só para dizer assim, que depois disso aconteceram muitas coisas, mas muitas coisas mesmo, que poderiam ter me desanimado, me feito desistir. Muitas coisas. Muitas coisas deram muito errado, muito diferente da promessa feita, mas muito mesmo diferente, né? É mais ou menos igual isso, né? Falou para Bartolomeu, você verá, né, coisas grandes, verá o Filho do Homem, os anjos descendo e subindo, e o que ele viu foi ele crucificado de ponta cabeça, outro arrancando a pele dele, né? Literalmente arrancaram a pele dele, né? Mas a esperança, a certeza de quem te prometeu foi Deus. E Deus não fala uma coisa hoje e outra amanhã. A gente é acostumado a fazer isso. Deus não. Imagina Nossa Senhora que escutou do anjo. Seu filho será grande. Será chamado Filho do Altíssimo. Será rei. Reinará sobre Israel. E depois ela vem do seu filho crucificado. Né? E aquela promessa na cabeça dela ainda. No coração dela. A fez perseverar. Porque ela sabia que aquilo que Deus prometeu será cumprido no seu tempo, não no nosso tempo, no tempo de Deus. Por isso que da Nazaré da nossa vida, vamos dizer assim, trazendo do beco da nossa vida, dessa área onde às vezes as pessoas acham que de nada de bom pode sair de lá, nada de bom pode sair da nossa família, né? Mas a promessa de Deus é que de lá que vai sair. É de lá, é da nossa vida, é da nossa família. Pode ser que tudo esteja parecendo o contrário, né? Pode ser que tudo está provando que aquela promessa não era verdadeira, né? Mas é verdadeira. Vai acontecer. A Virgem, depois da cruz, viu seu filho ressuscitar. Bartolomeu hoje está com Deus no céu, um apóstolo, príncipe da igreja. E ele viu cumprir, linha por linha, palavra por palavra, que Deus disse para ele. Mas é necessário uma perseverança. E trazer no nosso coração o primeiro encontro. Fecha seus olhos um minuto e lembra do seu primeiro encontro com Jesus. O meu foi por aqui mesmo, nessa casa aqui. Mas vai lembrando o seu primeiro encontro. Aquele fogo inicial, aquela promessa inicial que agora parece distante. Parece que é impossível, mas não é. Não é. Tudo se fará no tempo de Deus. Mesmo que tudo pareça que não vai dar certo, vai dar certo. Tudo se fará no tempo de Deus. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja louvado.